Vamos lá. Gostaria de saber o que acontece com a leitura do Evangelho no lar quando não consigo explicar, fica incompleto para os desencarnados? Quando não sei explicar, leio uma mensagem de ajuda? Quer explicar de novo? Gostaria de saber o que acontece com a leitura do Evangelho no lar quando eu não consigo explicar, fica incompleto para os desencarnados? Quando não sei explicar, leio uma mensagem de ajuda? É importante frisar o objetivo do Evangelho no lar antes de atacarmos a resposta a essa questão. O culto do Evangelho no lar é um esforço de nossa parte para criar no ambiente doméstico o espaço adequado para a conversa, para o diálogo e para a espiritualidade. É o momento da oração em conjunto, quando nós temos o benefício do acompanhamento de nossos familiares nas atividades reflexivas em torno do Evangelho de Jesus, que é, segundo Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, o guia mais seguro para a construção da nossa felicidade. Quando nós
depende da nossa atitude, dos pensamentos que cultivamos. Quero encerrar relatando um episódio muito particular. Estávamos às voltas com um conteúdo muito aflitivo, era uma questão filosófica para a qual não estávamos identificando um pensamento claro em função da diferença de percepções que encontrávamos, mesmo compulsando a literatura espírita. O tema nos angustiava profundamente porque íamos a uma conferência e antevíamos que durante a conferência haveria uma pergunta sobre esta temática e nós precisaríamos ter um posicionamento claro para enfrentar o assunto, e intimamente o assunto não estava resolvido. Estávamos em trânsito, ainda no avião, estava recolhido ao fundo da aeronave e fiz uma prece muito sentida, rogando aos benfeitores espirituais para que nos inspirassem no entendimento do problema que sabíamos que seria tratado. Durante a prece, aproximou-se um grande amigo espiritual e trouxe com ele uma entidade veneranda. A aproximação desta entidade, de maneira muito surpreendente, resolveu o problema, porque a simples aproximação dela trazia um vigor de percepção tão claro que não havia mais dúvida sobre o problema. Ela não pronunciou uma única palavra, ela simplesmente aproximou-se e o seu vigor intelectual nos fez perceber a solução do problema. Saímos fortalecidos. No dia seguinte, após a conferência, o assunto foi tratado, nós o enfrentamos, respondemos consoante o entendimento do dia anterior e a paz se fez no assunto e em nós mesmos. À noite, no hotel, estávamos recolhidos à oração quando o amigo espiritual aproximou-se de novo e nos perguntou, satisfeito? Eu disse, muito feliz. Mas gostaria de lhe perguntar, meu irmão, quem era aquela alma veneranda? Ele riu, olhou para mim e disse assim, você não reconheceu? Eu disse, não, eu não reconheci. Ele disse, volte mentalmente ao momento. Volte dentro da sua estrutura mental e veja o rosto dela. Eu voltei, contemplei-a e me assustei. E disse a ele, mas é fulana? Ele disse, é. Eu disse, mas fulana era a empregada doméstica na casa da minha madrinha. Era uma mulher inculta. Era uma mulher iletrada. Era uma mulher que em toda a minha vida, se eu a ouvi pronunciar 3 frases completas, foi muito. Como pode ser ela? O amigo espiritual sorriu, olhou-me com um certo ar de preocupação e disse, o meu filho não acredita em reencarnação não, né, meu filho? A nossa condição espiritual, ela não é determinada pelo conjunto atual das nossas percepções. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Apesar de parecer André, eu não sou André. Apesar de nessa encarnação ter sido criado no Rio Grande do Norte, eu não sou potiguar.
Apesar de estar careca e gordo, eu não sou nenhum nem outro, graças a Deus. Porque todos nós somos espíritos imortais. E se hoje a minha personalidade é de um homem, amanhã poderei ser uma mulher. Se hoje a minha experiência é no campo da afetividade, amanhã poderei desenvolver o campo da intelectualidade. Se hoje o meu conjunto de vocabulário foi desenvolvido no Nordeste brasileiro, amanhã poderei estar de posse dos arcanos místicos do continente indiano. E é este conjunto de experiências que me definirá a personalidade espiritual. E é ao conjunto destas experiências que, reunidas, me permitirão adentrar o mundo espiritual com a túnica nupcial que eu houver cozido, com os tecidos que eu mesmo tiver cozido ao longo das minhas experiências. Católico, espírita, protestante, muçulmano, hinduísta, a minha condição no mundo espiritual deverá ser assinalada pela maravilhosa síntese de Jesus. A cada um, segundo as suas obras. Para você, Marcel. A saída do corpo durante o sono é mediunidade ou como ter essa certeza? Se é mediunidade ou não? A faculdade do desdobramento não é uma faculdade mediúnica, a faculdade anímica. A rigor, a única faculdade mediúnica é a da psicofonia, porque o espírito tem que falar pelo médium. A vidência, a audiência, todas são faculdades anímicas. O médium é que vê. Pode ter finalidade mediúnica, mas a faculdade é sua. Se o espírito aparecer e você for vidente, vê. Se você der o recado do que viu, teve finalidade mediúnica. Se você viu e não contou para ninguém, é anímico. Você viu e não contou para ninguém. A audiência, o desdobramento. Você desdobra. E à noite, via de regra, todos nós nos desdobramos. Ah, mas eu não lembro. Aí é problema de memória. Mas que todo mundo sai do corpo, pelo menos para andar dentro do quarto, sai. Tem gente que sai na casa, no bairro, na cidade, em outro país, sai até da terra, vai para colônias. Depende dos objetivos, da evolução, das metas, há fatores. Todo mundo dorme, todo mundo sonha, mas nem sempre lembra-se dos sonhos, porque é uma questão da máquina fotográfica mental. Em muita gente ela ainda é analógica, guarda pouca informação. Em algumas pessoas já está digital. E aqui ensino o truque. Se você sonhar preto e branco, sonho for preto e branco, o sonho é anímico. São evocações de conteúdos do inconsciente. Se você no sonho ver cores, a rosa, rosa, uma rua azul, uma pradaria verde, é desdobramento. Você está em paisagem do mundo espiritual. É truque de mediunidade. Os anos vão ensinando a gente. Preto e branco, você não está em desdobramento, você está vendo reminiscência de seus arquivos internos, que à noite são redigeridos pelo consciente, em cima do depósito do inconsciente. Se tem cor, você está desdobrado em alguma paisagem aflitiva ou nobre. Então tem gente que tem pesadelo.
às vezes, contato com entidades indignas, porque cultiva o contato com essas entidades e vai para esses antros, volta amargurado, aflito, desassistido. Pessoas que acordam muito bem depois de sonhos enriquecedores. Pode até não lembrar, mas a disposição do dia seguinte dá a entender de que a pessoa viveu uma experiência que a enriqueceu. Mas a faculdade é anímica. Tem utilidade de mediúnica. Dona Ivone do Amaral Pereira era excelente médium de desdobramento. Ela caía em transe provocado ou natural, saía do corpo e ela via os romances primeiro, como se num cinema ela estivesse, ela via num cinemascópio os personagens, o enredo, as tragédias, as comédias, as dores. Quando ela voltava para o corpo, a cabeça dela já tinha um enredo. Para o espírito psicografar o livro por ela era mais fácil, porque ela já tinha visto o conteúdo. Era a técnica de Charles, o guia dela. A de Divaldo é mecânica. Quantas vezes ele não contou, está psicografando de madrugada com a mão direita. Mas chegou um outro espírito que precisava anotar um recado. Vitor Hugo não parou, tirou a mão esquerda do olho e com a mão esquerda copiou um telefone, pelo qual Divaldo precisava ligar pela manhã para uma pessoa em São Paulo, que estava se afogando nas drogas, na cocaína, e estava pensando em se matar. Mão esquerda anotando no telefone o nome da pessoa, e a mão direita continuou na psicografia de um romance de Vitor Hugo. Isso é um transe mediúnico profundo. Chico Xavier nem fala, nem se fala. Para receber um Paulo Estevão, um Ave Cristo, um Mecanismos da Mediunidade, nos domínios, Chico tinha uma finura, uma sensibilidade mediúnica ainda não encontrada na Terra em época alguma, antes e depois de Jesus, com exceção de Jesus, que não é médium. Se Jesus foi médium de Deus, porque Jesus não era assistido. Jesus assistia todo mundo. Quem é que se atreveria a assistir Jesus? Só se fosse o próprio Deus. Porque a entidade daquele quilate evolutivo, ele assistia todo mundo. Com exceção de Jesus, Chico foi o maior médium da história. Ninguém tem uma produção de 503 livros com tamanha variedade de assuntos. E ele se desdobrava com enorme facilidade, deixando o corpo dele escrevendo, e ele ia a outros países pegar histórias e depois voltava para o corpo, e o corpo dele estava entregue a Emmanuel, porque ele sabia a quem confiava o corpo. Estava sob tutela de benfeitores que não deixavam as entidades indignas danificarem. Onde é que foi? Até os 92. Eu estive com ele quando ele estava com 89 anos, lá em Uberaba. Participei de um culto na casa dele. Tive a honra de o conhecer pessoalmente. Chico Xavier. Então, se você tem essa faculdade à noite, no sono natural, ou a utiliza na reunião mediúnica, anote quando voltar para o corpo. Quando voltar, que a lembrança voltar, um caderninho. Me desdobrei agora, acabo de ir à casa do companheiro que faltou a mediúnica, que eu notei prostrado, doente. Para depois da reunião confirmar se a informação bate. Liga para ele e diz, olha, não podia a mediúnica, estou doente. Informação bateu. Então, sua mediunidade é autêntica, ela é útil. Fora do corpo, você age colaborando com os espíritos para socorrer pessoas. Vale a pena investir. Agora volte para o corpo. Não deixa a casa vazia não, porque nessa crise habitacional, às vezes você sai, alguém pega a casa. Volte e assuma a casa outra vez. Porque tem médico que às vezes faz brincadeira. Não quero mais voltar, quero ficar por lá. A casa fica ali na cadeira, a reunião mediúnica termina, a gente fecha o centro, vai embora, deixa a pessoa dormindo na cadeira. Volte, pegue o que é seu e leve para casa. Agora use, se ela tiver utilidade, porque tem médium que ronca na mediúnica. Senta, se desdobra, possuído por Morfeu, o deus do sono. Quando termina a reunião, que a gente pergunta, fulano, tá, não lembro. Ele disse, também com o ressonar que estava, está difícil lembrar. Chega a ressonar, é cansaço, a pessoa dormiu, não se desdobrou não, ficou ali no próprio ambiente. Aí a pessoa escamoteia, alegando que estava em desdobramento. Estava não, era sono. Se você tiver com sono na mediúnica, vá ao sanitário e borrife o rosto com água fria, para dar um choque térmico e despertar. Não deu certo, saia da cadeira
e fique em pé, rente à parede. Não encoste na parede, senão dorme na parede. Fique rente ali, resista, caminhe durante a reunião, mas eduque o corpo para que ele não amoleça, que é natural, meus amigos. A gente que trabalha 8 horas, 9 de serviço, ainda vai para a casa espírita pegar atividade de 8 às 9, às 10, a gente está no bagaço. No bagaço. Realmente entrar numa reunião com ar refrigerado, luzinha apagada, cadeira macia, música de fundo, e um dirigente, meus irmãos, meditemos. Aí você vai como Orfeu mesmo, e às vezes não volta, apaga. Eu vi gente que dobrava sobre a mesa e dorme. Não dobre, porque você quebra a corrente da reunião. A reunião é um ser coletivo. Se um elo quebra, a corrente se fragiliza. Não tem como trabalhar com o sono, vai haver um tratamento para ficar mais desperto. Faça exercício, durma algumas horas a mais, ou antes de chegar à reunião, tire uma soneca de meia hora dentro do carro, no estacionamento, para depois entrar ao centro. Vá buscando mecanismos de ensinar no seu corpo. Diga ao seu corpo, não durma, eu preciso de você. Fazer como Chico fazia. Chico muito doente numa manhã de sábado, em Uberaba. E os amigos passaram para o pegar, para levar para a Vila dos Pássaros Pretos, onde ele atendia debaixo do abacateiro, o culto do evangelho no abacateiro. Mas Chico estava tão doente em cima de uma cama, que demorou 20 minutos para ele se sentar na cama. Com esforço ele se sentou na beirada da cama e os amigos disseram, hoje não dá para levar Chico, ele está mal, uma gripe forte. E Chico fez o sinal, aguardem. Mais 10 minutos Chico ficou de pé. Botaram nele um paletó, uma boina, ele saiu lentamente do quarto, foi para a sala, o pessoal disse, Chico, não temos como lhe levar hoje para a Vila dos Pássaros Pretos. Sua gripe está muito forte, a noite, sabemos, foi angustiosa, de angina, de tosse. E Chico fez um gesto, encostou-se na parede e disse ao corpo dele, meu amigo, já lhe dei cama, comida e remédio. Vá para a Vila dos Pássaros Pretos, porque se você não for, eu vou. E foi. Meu amigo Marcel, meu amigo André, nós agradecemos muito. Principalmente esses momentos em que descobrimos que desdobrar médiuns nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente quando eles se dobram sobre a mesa, e desdobrar é difícil, porque cochilaram, mas foi um momento muito rico, foi um momento de muito aprendizado, de muitas lições, e da nossa parte, a só gratidão.